Olá, saudações. Eu sou o Luiz Renato e no vídeo de hoje eu vou discutir o que são os serviços de nuvem ou serviços de cloud. Mas para falar sobre isso, para mim é importante definir, né, o que existia antes dos serviços em nuvem e os serviços em cloud. Eles vieram para incrementar serviços que já existiam, né, que já eram, ou seja, processamento de dados que já existia, e como é que esse processamento ocorria e qual a vantagem de se utilizar um serviço em cloud. Então, eu vou tentar trocar experiência com vocês das coisas que eu já conheci, que eu já vivi, sobre isso. Então, primeiro, as empresas de uma forma geral, desde o início dos tempos, elas precisam processar dados, precisam processar informação. E como é que a informação era armazenada, né, antes do advento dos computadores? Eram armários, né? Ou arquivos, que a gente chama, com pastas suspensas. Existem, você vê em filme antigo, esse tipo de arquivo, filme de espionagem, né? Sempre o espião abrindo uma gaveta dessa e procurando em ordem alfabética algum tipo de informação confidencial. E ao lado disso, né, existia o processamento que era feito de forma manual. Eu mesmo trabalhei em uma empresa, existia uma área chamada CPD, que era o Centro de Processamento de Dados. Essa área era formada basicamente, né, um departamento formado por pessoas e suas calculadoras processando uma série de papéis ali, né, preenchendo planilhas, mas não tinha computadores, eram pessoas e calculadoras. Com o tempo, as empresas se digitalizaram de certa forma, né, e aí essa área que processava os dados com computadores começou também a ser chamada de CPD. Com o tempo também, a gente foi americanizando os nomes, que era o CPD, começou a ser conhecido como Data Center. O Data Center foi um nome que a gente importou, né, dos Estados Unidos, começou a ser sinônimo da área, né, do andar ou da sala onde ficavam os computadores, onde ficavam os storages, onde ficavam todos os equipamentos de informática que eram utilizados para processar os dados. Em determinado momento da história, houve evolução, né, dos data centers, obviamente. Nesses data centers, normalmente, havia uma série de prateleiras onde ficavam os servidores. Então, eram salas repletas de prateleiras e sob essas prateleiras havia uma série de equipamentos, né, switches, servidores, storages, discos e mais outras coisas. Então eram gabinetes retangulares, como aqueles computadores mais antigos. Era isso aqui era um servidor, eram gabinetes grandes, né, com muitos discos e tal. Eles eram servidores. Com o tempo e a modernização dos data centers, especialização dos data centers, esse modelo aqui de prateleiras, né, como eu disse, cheia de computadores, eles tinham tamanhos variados e tal. Com a questão de falta de espaço, né, essas salas eram refrigeradas, tinha controle de acesso e tudo mais, mas com a especialização e o crescimento dessa área, ao invés de usar prateleiras, propriamente dito, foram criados os racks, né, que eram estantes enormes, assim, maiores do que uma geladeira, onde você encaixava os computadores. E aí houve uma padronização nos servidores, né? Servidores, storages, switches e outros equipamentos de rede, né? De redes corporativas. Mas você comprava uma estrutura como essa, que a gente chama de rack, e você ia encaixando, né, de forma modular, encaixando os servidores. E aí, eles que eram desse jeito começaram a aparecer com isso, né? Então tinha um parafuso lá, tinha até uma peça para você segurar ele, trilhos, e você colocava e tirava os computadores dos racks, né? Existia até um nome para cada parafusinho desse aqui, chamava U, a letra U, né, para você medir. Então existiam equipamentos que tinham um U, dois U's, de acordo com o espaço que ele ocupava no rack. Pois bem, em determinado momento daquele desenho que eu estava fazendo, né, em determinado momento da evolução dos data centers corporativos, houve uma divisão, né? Não aconteceu exatamente no mesmo momento, houve sim um movimento em duas direções praticamente ao mesmo tempo. A primeira direção era a direção dos provedores, ou seja, empresas de data center. Então, ao invés de processar o dado internamente na minha empresa, existia lá uma outra companhia cujo serviço que ela oferecia era um prédio inteiro de data centers. E eu poderia sublocar, ou seja, eu podia consumir os serviços de data center,
né? Qual que era a lógica por trás desses serviços de data center? A lógica é que essas empresas elas ofereciam especialização. Elas normalmente tinham uma série de redundâncias, né? Então eles tinham geradores, que eram grandes motores de navio, elas tinham redundância de link chegando aqui, então elas tinham redundância de rede elétrica chegando aqui, elas tinham redundância de ar-condicionado e tudo mais, coisa que para todas as empresas que precisam de um data center disponível, seria muito caro de prover esse nível de resiliência. Existe até uma classificação, né, de nível de resiliência, Level 3, Level 2, que classifica os data centers. Ao mesmo tempo, começou-se a massificar um tipo de tecnologia que foi chamado depois de virtualização. A virtualização foi também uma revolução, onde antes da virtualização, eu tinha que ter um planejamento muito mais rígido, né? Eu tinha que ter um nível de previsibilidade muito grande. Por quê? Suponha que eu for implantar um sistema. Eu não sei quantos servidores esse sistema vai consumir. Ele pode consumir 2 servidores de 32 cores, né, CPUs, ou ele pode consumir 4 de 16 CPUs, ou pode consumir 1 de 64 CPUs, enfim, as possibilidades são inúmeras. Eu só vou saber quando esse sistema estiver no ar, ele estiver processando mesmo no ar. Eu vou saber se a arquitetura da minha aplicação ela é uma arquitetura distribuída, se ela é centralizada, se tem sentido deixar várias camadas da aplicação no mesmo servidor ou não. E aí eu estou falando de arquiteturas mais antigas, tá? Hoje a gente sabe que arquiteturas distribuídas em microserviço e tal são uma recomendação por uma série de vantagens. Mas há algum tempo atrás isso não era consenso e normalmente as aplicações eram centralizadas ou monolíticas. Enfim, essas duas coisas elas correram mais ou menos em paralelo, né? Ou seja, a virtualização, né? o processo de virtualização e o advento dos provedores de data center, né? De serviços de processamento. A virtualização, o que ela fez? Ao invés das empresas terem que definir previamente, né, se vão comprar 2 servidores, se vão comprar 4 servidores, se eventualmente o sistema crescer, eles vão ter que comprar mais servidores, se o sistema for subutilizado, de repente o que eu precisava aqui eram 8 CPUs, e eu comprei máquinas com 32 e eu não consigo compartilhar essas máquinas para fazer outra coisa por algum motivo de segurança, enfim, era bem complicado você fazer esse dimensionamento, né? Você definir pensando no futuro, com vários fatores imprevisíveis, você definir quantas máquinas você precisaria. Com a virtualização, isso foi simplificado. A virtualização, basicamente, você compra um blade, né? Uma máquina grande com, 200 CPUs, e aí você vai virtualizando os servidores dentro dessa máquina. Então você cria lá um servidor com o sistema operacional Windows e esse servidor vai usar 16 CPUs. Aí depois você precisa de uma máquina maior, você vai criar uma pouco maior aqui com 32 CPUs. Essa roda Windows, essa roda Linux, por exemplo. Então você virtualiza o seu poder computacional e você monta do jeito que você quiser. Você pode aumentar depois, 32 CPUs não são suficientes. Você pode aumentar o tamanho dessa máquina, ou seja, escalar, né, essa máquina sem precisar trocar, migrar, enfim. Então, essas duas coisas andaram mais ou menos juntas e foram grandes revoluções, né? Então, houve uma tendência das empresas a aderirem a provedores de data center e os próprios provedores de data center, em alguns casos, proviam serviços de virtualização. Para as empresas que já usavam seus data centers próprios ou faziam misto, né? Uma parte dos workloads estavam em data centers próprios, uma parte estavam em provedores de data centers, a virtualização veio para ajudar. Então foi uma grande revolução. Eu não conheço empresa que não aderiu, né? Que não absorveu esse tipo de tecnologia da virtualização, porque ela trouxe bastante flexibilidade para desenvolvimento de aplicações, para gestão, né, de ambientes, né, sustentação de sistemas. Ela ajuda bastante a flexibilizar, até para você aumentar e diminuir, por exemplo, o nível de processamento quando está em pico ou quando não está em pico, perto do Natal, perto de Black Friday, esse tipo de coisa. Muito bem. Isso nos leva à pergunta inicial, né? O que são serviços de nuvem ou cloud? Grosso modo, um serviço de cloud ou serviço de nuvem basicamente é um data center.
tá? Tudo começa com um data center, nada diferente disso. Esses data centers, né, você está vendo uma foto aí, esses data centers são muito parecidos com os data centers dos provedores de data center, né, de serviço de data center, de hosting, de colocation. Essas fotos são de alguns data centers do Azure. A diferença principal é como o serviço em nuvem ele é consumido, né? Como ele é disponibilizado. Então, existem vários serviços, né? Vários provedores que oferecem seus serviços e alegam que esses serviços são serviços de nuvem. Para que esses serviços sejam realmente serviços de nuvem, é necessário que eles obedeçam a alguns critérios. Quem propôs esses critérios inicialmente? Foi uma entidade americana chamada NIST, que é o National Institute of Standards in Technology, tem o endereço do site aí, e ele propôs 5 critérios para definir se um serviço é nuvem ou não é nuvem. Então, o primeiro critério ele tem que ser self-service. Né? O que significa isso? Em um serviço de data center convencional, normalmente você faz uma cotação, você entra em contato com o data center, você fala, eu quero colocar 5 servidores de tal tamanho, com tanto de disco e tanto de memória. Ele vai te passar uma cotação, né? Uma previsão de preço disso por mês, por ano, por hora, enfim. Uma vez aprovado, ele vai ter um período para preparar o seu ambiente, você vai ter que estabelecer um link dedicado até esse data center, normalmente é assim que funciona. Aí sim, depois de alguns dias, você tem o serviço disponível para uso. No caso do serviço em nuvem, não. O serviço em nuvem prevê que você vai consumir, né, contratar e consumir esse serviço de forma self-service. O segundo critério, serviço em nuvem, ele é pago por uso. Então, também fazendo um comparativo com um serviço de hosting ou de colocation convencional de um data center, normalmente você faz contratos. Então, eu vou fazer um contrato de que eu vou usar aquele serviço durante 1 ano, 2 anos, enfim. Quanto maior o período, menor o valor. Mas eu tenho um comprometimento financeiro com o serviço de data center. E já com previsibilidade de quanto que eu vou utilizar, né? Ou com faixas, vou utilizar de tanto a tanto. Em serviço de nuvem não é assim. Se eu quiser usar o serviço durante 1 hora, eu provisiono esse serviço, utilizo, subo uma VM, por exemplo, instalo o que eu quero, processo o que eu quero e pago só por esse período, que seja 1 hora, sejam alguns minutos, seja um dia, seja uma semana. Só esse período que eu utilizei é que vai ser cobrado. O terceiro critério é que o serviço tem que estar acessível via internet, ou seja, não depender de links dedicados para que você consuma os serviços. O quarto critério é que ele tem que ter alta disponibilidade. O quinto é que seja escalável, né? Esses dois são parecidos, mas têm suas especificidades. Então, novamente, eu vou comparar com o data center convencional. O data center convencional oferece um serviço chamado colocation, onde eu compro uma máquina no mercado, pego essa máquina e instalo no data center. Toda a responsabilidade sobre a disponibilidade da máquina acaba sendo minha. Se a máquina queimar uma placa e deixar de funcionar, é responsabilidade minha. Meu serviço vai ficar fora do ar, eu vou ter que chamar assistência técnica ou comprar outra máquina. O serviço de nuvem oferece um SLA. Então, ele oferece que a máquina ou o serviço que ele disponibilizar vai estar disponível 99, alguma coisa por cento do tempo. Isso significa que o provedor de serviços de nuvem, ele vai garantir a disponibilidade daquela máquina, né? Eventualmente tem algum tipo de manutenção, mas programada, e aí você tem um SLA anual de acima de 99%. E ser escalável significa basicamente que eu posso comprar um serviço inicialmente, né, de uma máquina de 32 processadores, e que se eu quiser aumentar para 64 eu posso, se eu quiser aumentar para 128 eu posso, se eu quiser aumentar para 256 eu posso, e assim por diante. Então eu posso escalar o meu serviço aumentando e diminuindo conforme a sazonalidade do meu workload. Por exemplo, no Black Friday eu expando o meu poder computacional, depois do Black Friday, em janeiro, enfim, eu posso reduzir, depois do Natal eu posso reduzir o meu poder computacional. E todos esses critérios, eles dizem respeito a serviço de nuvem pública. Serviço de nuvem privada é um pouco diferente, normalmente é provido por esses data centers, né, que eu usei como exemplo, mas é assunto para um outro vídeo. Essas foram as informações que eu queria passar para vocês. Espero que tenha sido interessante e até o próximo vídeo. Valeu!